Ó, o Luiz me falou, mas não vai ter 3 apitos? 3 apitos, né? Noel Rosa. Deixou ele molhar o vivo, né? Bom, vamos nessa retomada, vamos então com 3 apitos e a gente insere, né? O bandolim é do Jacó, do bandolim, e a interpretação é da Elisete. Hoje é um dia histórico. Hoje é um dia histórico. Quando o apito da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvidas, bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Mas, assim, tem várias questões que a gente pode explorar para discutir. Primeiro, o apito como disciplinador da vida, né? Geralmente, vilas, né? Vilas. O apito, o primeiro apito era 6 horas da manhã, a entrada das 7, para despertar todo mundo, né? 10 minutos antes, outro apito. Então, o apito disciplinando a vida, né? Controlando, né? Os trabalhadores e a população, suas famílias, tudo, né? Então você pode discutir uma série de questões relativas ao tempo de trabalho, a dimensão do tempo como da duração, da extensão da jornada, da intensidade, né, do trabalho, né, ou da intensificação, das formas de compensação, né? Tudo isso está sendo alterado com a reforma trabalhista, né? A reforma, ela suprime o direito, por exemplo, a incorporar na jornada o chamado tempo do deslocamento, né, da residência até o local de trabalho de difícil acesso. Acabou com isso. Reduz os vários intervalos intra-jornada, né, como da refeição para 30 minutos. Né? Também vários outros, o tempo de higienização, né? Ou seja, né, também... além de colocar como responsabilidade do próprio trabalhador a higienização sobre os uniformes, né? Então, vários itens que a gente poderia estar trazendo aqui, discutir exaustivamente sobre, que estão a partir da música, a partir da letra do Noel. Mas vocês registraram também, no último verso, né, a questão da gerência, né? Na época não se falava tanto em assédio, né? Hoje se fala. Você vê como as apropriações de uma canção, elas são também, além da polissemia, elas são de acordo com o momento histórico, né? Elas podem ser tantas outras apropriações que surgem em função mesmo de toda a luta, né? Que principalmente as mulheres, né? Desenvolvem ao longo do tempo. Mas eu queria falar das formas de gestão no trabalho, né? Que também hoje são determinantes para o adoecimento, o acidente, né? E eu só vou dar uma pincelada. Taylor, o sistema do Taylor está vivo, né? Não foi superado. Ele foi atualizado por diversos outros, inclusive do que eu chamo de administração por estresse, apropriando-se de outros pesquisadores, né? Inclusive pesquisadores da esquerda sindical americana, né? Que mostraram como o toyotismo nos Estados Unidos, né, fazia uma gestão por estresse. Não é a gestão do estresse, é o estresse como instrumento de gestão, né? Manter a pressão permanente sobre os trabalhadores. Mas assim, gestão por estresse não é assumido pelas empresas. Ele é um nome crítico, inclusive, é isso. Porque elas não assumem que colocam a pressão e a pressão permanente, né? Falando sobre isso no Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC,
onde há alguns anos estava desenvolvendo a pesquisa e conversando com cipeiros, integrantes de comissão de fábrica, o pessoal do departamento de saúde lá. Então, quando a gente falou em administração por estresse, era uma vaga interna, né, que ela disponibilizou para competição, né, entre os trabalhadores da fábrica. E era uma vaga de nível superior, controle de qualidade. Os requisitos: visão sistêmica, inglês e o terceiro, saber trabalhar sob pressão. Eles, claro que se levantaram contra, a empresa tirou, mas antes ele imprimiu e deixou uma coisa. Ela tirou do papel, mas continua na prática, né? Continua na prática, né? Isso. E antes dela tirar, ele imprimiu e trouxe, eu pedi, ele me deu uma cópia, né? Para ver que isso não é uma coisa, esse não é um conhecimento da academia, esse é um conhecimento que vem dos trabalhadores, né? Fazer um círculo grande na sala e falar para todo mundo, para aquela turma ficar dentro daquele círculo grande. Aí eles iam diminuindo com um barbante, diminuindo o círculo e falando: vocês têm que ficar dentro do círculo, até ficar um círculo bem pequeno, e falar assim: agora vocês têm a tarefa de ficar todos dentro do círculo. Aí, terminada a conclusão, tá vendo como é possível apertar, nós nos apertarmos dentro do objetivo? É exatamente isso. Esse é um dos exemplos, né? Tem Sim. uma panelada de situações. Então, o tempo todo, eles transformam a empresa, a relação do trabalho, em laboratório dentro do conceito do trabalho sob pressão. Falam: vocês são possível trabalhar e produzir com bastante hora extra, com cansaço, se apertando. Isso aí. Você usou o termo laboratório. As empresas fazem o laboratório o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que elas fazem. Você falou da hora extra, as jornadas adicionais, às vezes sábado, domingo, feriado. Você sabe que o absenteísmo é maior nesses dias, né? Então, como vai dar a mesma produção com absenteísmo maior? Os que estão presentes vão ter que trabalhar muito mais, certo? E se ela vê que é possível trabalhar, né, e dar a meta com aquele número menor, significa que ela pode usar aquilo como laboratório para poder... Exatamente. Então elas utilizam isso como laboratório, né? Porque elas estão lá. Se uma linha eu tenho 200, né, em toda a linha, e se faltaram 30, eu consigo dar a mesma meta, né? Significa que eu posso implantar isso no dia normal. E tem um fato, é claro, por exemplo, os trabalhadores que se acidentam ou com doença e que tem sequela definitiva e tem que ser colocado, limitação da sua função e colocado em outro posto, são chamados lá de compatíveis, né? Compatíveis. Em vários acordos, pelo menos no estado de São Paulo, eles têm estabilidade até a aposentadoria. Por isso, inclusive, que o fim da ultratividade é um impacto violento sobre as montadoras. Sim, nas montadoras. Nas montadoras. Algum outro ramo, dependendo de algumas outras empresas, tem também, né? Eles têm estabilidade até a aposentadoria. Então, o fim da ultratividade ameaça diretamente, já que se você não renova as cláusulas, você fica em aberto, ele pode ser demitido, né? Além disso, a recessão tem sido, os últimos 2 anos, né, praticamente mais de 2 anos de recessão, e o desemprego tem sido uma forma de pressionar a ter que demitir justamente esses, além de tantos outros, esses trabalhadores. Você tem várias formas de pressão, né? Várias formas de pressão, inclusive sobre a forma de PDV, né? Que, na verdade, programa de demissão voluntária ou incentivada, é o nome pomposo que as empresas dão. Alguns operários que eu falei assim, é mão no ombro, ou seja, é mão no ombro, né? O chefe já vai lá, já marca, já lá. Isso aqui foi uma demissão. Isso aqui é na porta da Mercedes-Benz, lá em São Bernardo.
e a manifestação dos trabalhadores levaram as suas famílias. Olha o cartaz que o filho da operária está trabalhando. Minha mãe é alta performance. Porque qual é a argumentação da empresa para demitir? É que está demitindo os baixa performance, né? Baixo desempenho, né? Ou seja, é uma coisa que não é mais só do muro da empresa, é uma coisa social, porque você sair de uma montadora, a primeira coisa que o vizinho, que o cara da igreja, ou do clube, ou do outro vai falar: o que você fez de ruim para conseguir sair daquela empresa? Uma expiação do cacete. Né? Então você imagina o impacto que é sobre os trabalhadores. O que você fez de ruim? Né? Valorizar o trabalhador. Isso. E não é uma coisa que fica ali, é para a sociedade toda, para os laços, para o comércio que ele transita, para a igreja, para o clube, para a escola, para a família, para os amigos, parentes. Bom, alguém também, ele falou: não vai ter Gonzaguinha? Essa nem todo mundo conhece, Dias de Santos e Silva do Gonzaguinha. É grande, eu só vou colocar um trechinho, tá? O dia subiu sobre a cidade, que acorda e se põe em movimento. Um despertador bem barulhento badala bem dentro em meu ouvido. Levanto, engulo meu café, corro e tomo a condução, que como sempre vem cheia, anda, para e me chateia. E vamos falar de uma manifestação desse desgaste, né, que todos os trabalhadores sofrem cotidianamente, no trabalho e fora, porque a música coloca a questão do deslocamento, né, até o trabalho, de ida e volta, né? Meu corpo está que é só bagaço, né? Se está de pé, de teimoso. Mas é o corpo do indivíduo como manifestação do coletivo, né? Até porque ele fala nas filas, né? Isso não é só dele, né? Através do suicídio ou acidente. Uma música que todos conhecem, que é a Construção, do Chico Buarque. Amou daquela vez como se fosse máquina, Beijou sua mulher como se fosse lógico. meteu no patamar 4 paredes plácidas, Certo vai descansar como se fosse um pássaro. e flutuou no ar como se fosse um príncipe, E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Suicídio ou acidente? Eu brinco com isso porque até teve um autor que escreveu um livro a partir da tese sobre suicídio e puxou através dessa música. Foi tentar entrevistar o Chico Buarque para pegar o depoimento dele para ratificar. Ao Chico, pensem como quiser, né? A apropriação. É possível ter as duas apropriações. O interessante é que, no caso do acidente e dos acidentes de trabalho, sempre, primeiro, se imputa a responsabilidade ao trabalhador, como se fosse o ato dele um ato individual. O suicídio é visto, apesar de ser um ato social, de ser um processo social, mas é imputado como um caso individual. Assim como no acidente de trabalho, mais ainda no acidente fatal ao trabalhador, né? Então eu gosto de fazer essa brincadeira, né, no sentido para mostrar, mas suicídio ou o acidente fatal, como nesse caso aí, ou suicídio, ele é um evento, uma fratura exposta, que pouco se pode esconder, mas por trás dele, o processo que está levando, que pode desencadear ao suicídio ou acidente fatal, mas pode desencadear o sofrimento, a doença, o cansaço, a exaustão, né? A perda da vida social, né? A pressão, ou seja, uma série de outros processos. A ausência de dar uma condição melhor para a família. Para a família, né? Ou seja, uma permanente luta entre a vida e a morte que está no dia a dia dos trabalhadores nos processos de trabalho. A pressão que ele tem que cumprir aquela
aberto até o final do mês. Os versos do Chico falam: subiu a construção como se fosse máquina. Isso é a morte, isso é não ter vida, isso não tem tempo, não tem acontecimento aí. Agora, sentou para descansar como se fosse um príncipe. Aí tem vida, aí tem acontecimento, aí tem um tempo. Então essa luta entre a vida e a morte, entre o tempo e o não tempo, entre o vazio e o acontecimento, está presente permanentemente na vida dos trabalhadores, no seu dia a dia. E é para essa disputa, e que nós temos lado, é que nós temos que chamar a atenção e saber onde e como intervir. Né? Essa música eu trago para mostrar isso, essa permanente luta, essa entre vida e morte, né? Bom, a dimensão que não é da doença, mas que é a dimensão do sofrimento difuso. Sofrimento difuso, aquele que a medicina ou a psiquiatria tenta classificar como doença, tudo tenta enquadrar como uma doença. Manifestações que não são, que não têm uma causa orgânica, né? E que dificilmente pode ser enquadrado pela medicina, né? Então, mas que cada vez mais ela avança para tentar enquadrar, inclusive para poder normatizar e medicalizar, né? Então são diversas manifestações que estão no dia a dia. Essas formas de manifestação que representam o sofrimento dos trabalhadores. Inclusive, às vezes, se manifestam individualmente, se manifestam no trabalho, se manifestam em casa, em diferentes locais, né? Às vezes o trabalhador dissimula, porque ele não pode aparentar nenhum tipo de sofrimento ou mal-estar. Primeiro, porque a chefia pode observar. Segundo, que se ele está numa equipe e tem meta, o grupo pode dizer: esse cara vai me dar trabalho. Eu vou ter que trabalhar por ele. Olha, então ele tem que dissimular, esconder, a ponto às vezes de extravasar, de uma catarse. De repente, as pessoas podem achar que de repente ele brigou e tal, como se ele estivesse sempre ali, nada. Tal é o poder de dissimulação que os trabalhadores têm que dizer. Ou então a cegueira que o coletivo de trabalhadores tem para olhar, para não querer ver o que está acontecendo. Como se ele fizesse aquilo todos os dias. Todos os dias ele beijasse sua esposa como se fosse a última vez. Todos os dias ele beijasse seus filhos como se fosse a última vez. Todos os dias ele dava o melhor de si na hora que ele construía aquela parede, né? Mas ele sabia, trazendo para o dia de hoje, que nós saímos da nossa casa e nós não sabemos se vamos voltar, né? Com a situação que está hoje. Então ele sabia que em qualquer momento poderia acontecer algo de terrível com ele. E quando ele senta, que é o momento dele, né, para ele almoçar, não importa o que tinha na sua marmita, aquele momento se tornava prazeroso, porque era o momento que acabava a atenção, né? Naquele momento ele não tinha atenção sobre a vida dele. Sim. Então ele comia aquele prato de arroz e feijão, né, como se ele estivesse comendo um filé mignon ou qualquer outra coisa parecida, né? E ele aproveitava aquele momento. E quando ele cai, né, naquele mergulho da morte, né, eu vejo assim, era algo que estava se consumando, que a todo instante, desde o primeiro dia do seu trabalho, poderia ter acontecido. Sim, perfeito. Perfeito. Não ter nenhum tipo de segurança. Perfeito. Com ele e com os dois mais. Entendeu? Né? Ele representando a situação do coletivo. Todo o coletivo de trabalhadores que fazia aquela obra. Bom, o trabalho, se o trabalho fosse bom, a gente queria ficar no trabalho o tempo todo, né? As empresas querem, inclusive, transformar isso, né? Tentam transformar como se fosse um ambiente familiar, né? Eu visitava a empresa, grande monta, tem lá plantinhas, né? Bota tudo assim para, eu não sei como é que faz fotossíntese ali, porque para respirar o ar lá, né? Colaborador, como se fosse um ambiente de casa, né? A empresa, sala de convivência, tudo isso, né? Quer que você não saia dali. Os trabalhadores e determinados trabalhos mais ainda querem fugir daquilo ali como o diabo, né? Foge da cruz. Né? Porque trabalhar numa linha de montagem, o cara quer acelerar o máximo para poder bater a meta e sair antes da linha, não vai sair antes da empresa.
vai sair antes da linha para ficar conversando com os teus colegas, não com os colegas que a empresa disse que aquele é teu grupo, mas com os colegas que você identifica que são teu, de fato são, né? Para jogar um dominó, para jogar um truco, para jogar, né? Então assim, para ter um espaço que é seu, mesmo com o limite, por exemplo, ali, para conversar também alguma outra coisa que não pode ser pública. Mas uma categoria que sofre muito com isso também são os bancários, porque eles têm metas a bater, têm que vender produtos, pacotes de inúmeras questões. Então é a venda casada, como se diz, né? E hoje tem que mentir também. Oi? E hoje tem que mentir. Então, tanto quem trabalha com telemarketing, também os bancários, trabalham sobre essa pressão também. Isso é muito grave. Ou seja, impõe para os trabalhadores que ele tem que mentir, oferecer produtos que são muito ruins, ele sabe que é muito ruim, né? E pela pressão ele é imposta a ele que ele tenha que vender. Bom, sofrimento difuso. Bom, o samba também trata da dor, né? O samba trata dessas manifestações. Tem uma música, eu não tenho a música aqui, tenho a letras. Chama-se Obrigado, Doutor. Obrigado por ter receitado muito vinho, dinheiro e amor, né? Penicilina lá não resolve o mal de amor, nem vitamina dava jeito à minha dor. A medicina não me ajudou, mas o Senhor que me receitou muito vinho, dinheiro e amor resolveu o problema. Porque nem todos os problemas nós vamos resolver, e não vamos resolver na medicina. Os problemas de saúde e doença, estão nas relações sociais, nos conflitos do trabalho, né? E o samba está falando isso. Se nós estamos falando de opressão, dominação, exploração, tem resistência. Pode contar. Pode não ser aquela que a gente queira, mas tem. Resistência individual, coletiva, meio difusa, organizada, ela está presente permanentemente. Bom, o absenteísmo, a falta, é uma forma de resistir, né? Mas difusa, porque se perde, né? Mas nós precisamos ter atenção em relação a isso, porque são manifestações de resistência, né? A cultura, né? As formas de criatividade dentro da empresa, né? Boletim, charge, piadas e tal, tudo isso são formas, né? Até xingar o chefe. Até xingar. Isso, exatamente. Exatamente. Tudo isso nós temos que saber ler, saber enxergar, saber ler tudo, para ver como atuar a partir também desses conflitos e dessas manifestações de resistência. Vocês viram que na música, no samba lá do Gonzaguinha, ele dizia, ganhar no jogo do bicho, para ele era uma redenção, ia fazer a redenção, certo? Mas era uma redenção individual, né? Era uma redenção individual, mas é uma redenção. Inclusive a primeira coisa, ele falou, vou lá dentro do escritório do patrão, peço aumento e não dá, mostra grana e demissão. Eu quero, né? Vou me libertar. Fantasia libertadora. Isso. Exatamente. Então a redenção está presente também no samba. Está presente também a luta, o enfrentamento, né? E de diferentes formas, dessa forma individual e também das formas coletivas. Porque está presente na realidade, na vida, na luta dos trabalhadores, né? Só passando rapidinho, Giral nas grandes obras, né? Desenvolvendo o Brasil, né? Mas há levas de imigrantes, milhares e milhares para o interior da Amazônia. Esse aqui é um filme, um documentário, Jaci Paraná, a cidade do pecado, sobre a greve de Giral, né? Em 2011, e teve várias outras greves também. Boa parte do filme foi feita com material de celulares dos trabalhadores, tá? O celular dos trabalhadores é uma ferramenta, é um material, né, de denúncia, de registro, de pesquisa, né, de tudo. E foi feito o filme com o celular dos trabalhadores, boa parte do filme. Tem outro filme também que foi feito, chama-se O Conflito, esse a partir no Canavial, lá na região Piracicaba, né, lá em São Paulo. Beto Novaes. Aí são mais grandes obras, vou passando. A greve de 2011, 37 dias,
na Volkswagen do Paraná. 37 dias de greve. Imagina o que é. Né? Não é fácil, inclusive porque o Estado quer receber investimento, novas fábricas, novas empresas, né? A empresa ameaça, diz que vai fugir, vai sair dali, manter não é simples. E a greve botou em questão a hora extra, os dias adicionais e a PLR. E as metas vinculadas, condicionadas, principalmente condicionar as metas. Mas colocou isso em questão. Isso é a fala do presidente do sindicato lá, que inclusive trazendo isso. Você vê que os trabalhadores têm respostas e respondem, né? Eles não conseguiram. Não é simples, não é fácil isso, né? Não vamos também subestimar o tanto que nós temos que enfrentar. Mas trazem permanentemente isso e às vezes explode, como uma greve, uma resistência aberta, né? Isso traz vivo novamente a frase que saiu da luta dos operários na Itália nos anos 60, que é: a saúde não se vende, nem se delega, se conquista. Então a saúde, nessa frase, que está presente na luta dos trabalhadores aqui, como o exemplo lá da greve do Paraná, ou tantos outros, né? Essa expressão pode ser dividida em duas, como está ali. A primeira, a saúde não se vende, a saúde é inegociável. A saúde é um direito humano, inalienável. Não inclui no contrato de trabalho, na negociação da venda da força de trabalho. Ou a saúde como então um direito, né? Inalienável. E a segunda expressão, não se delega, se defende, a saúde como luta da própria classe trabalhadora. E essa segunda comanda, no meu ponto de vista, a primeira. Na sociedade capitalista. Certo? Porque o direito pode até estar lá, garantido formalmente, mas ele é permanentemente rompido pelas empresas ou até às vezes pelo próprio Estado. Muitas das vezes pelo Estado. Né? Como no seguro-desemprego, está lá, mas de dentro do Estado buscando te criar obstáculo. Como um trabalhador vai na Previdência Social para dar entrada no benefício. Então, o direito está lá, mas o Estado também se organiza para, muitas das vezes, para permanentemente criar obstáculo à efetivação do direito. Então, a segunda expressão, não se delega, se conquista, e se conquista pelos próprios trabalhadores, comanda, do meu ponto de vista, a primeira. E aí, para encerrar, no samba, Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, que expressa a luta coletiva, ou a resistência coletiva, né? Sorriso negro, um abraço negro, 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 traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, é um sorriso negro. Ai, sorriso negro, ai, São Jorge, vai chover na minha horta. Negro sem emprego, fica sem sossego.